Exame de acesso UAN Matemática. Resolver a inequação. Logaritmo de base x mais 1 e logaritmando x ao quadrado mais 3x menos 4, que divide por 2x menos 4, menor ou igual a 1. Portanto, nos foi dada esta inequação, uma inequação logarítmica muito interessante. Sei que esta inequação tem trazido muita dúvida no seio dos estudantes. Os estudantes têm tido dúvidas relativamente à resolução de inequações logarítmicas. Então, você que está se preparando para o teste, se você caiu de parapente neste canal, tanto és um sortudo, pois eu vou mostrar a resolução desta inequação logarítmica de forma muito simples. Portanto, vou aplicar um certo método, um método tão poderoso que vai te ajudar a resolver qualquer tipo de inequação logarítmica deste tipo ou de qualquer outra natureza. Então, para resolver esta inequação logarítmica, vou utilizar o método de racionalização. Em que consiste o método de racionalização? Vamos lá. Se nós nos depararmos uma equação ou inequação logarítmica, atenção que aqui eu não represento nenhuma desigualdade, muito menos igualdade, portanto não represento nenhum sinal aqui, simplesmente coloco este V maiúsculo para indicar que este método é aplicado tanto para equações logarítmicas quanto para inequações logarítmicas. Então, se nos foi dada uma expressão do tipo logaritmo, cujo logaritmando é uma função f de x e a base do logaritmo também encontramos uma função g de x, este sinal que pode ser igual, diferente, maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual a n. N é um número, tá? N é um número real. Então, se nos depararmos com uma expressão deste tipo, como é que nós podemos, nesse contexto, solucionar esta expressão, esta equação ou esta inequação logarítmica? A ideia do método de racionalização vai consistir em transformar em produto de duas inequações. Portanto, vai consistir em transformar dessa expressão logarítmica, seja igualdade, não é? Seja equação logarítmica ou inequação logarítmica, numa equação, tanto ou numa inequação. Nesse contexto nós estamos a falar de inequação, não é? Então ele vai transformar numa inequação do produto da seguinte maneira. Pega-se na expressão que está na base, a função g de x, subtrai-se 1 e tudo isso multiplica-se. Tudo isso deve ser multiplicado pela expressão que está no logaritmando, neste contexto a função f de x, subtrai-se pela base, que é a g de x, a função g de x, expoente o número que se encontra, o número ou a expressão que se encontra à direita, e a desigualdade ou a igualdade e o zero. Portanto, o método de racionalização é tão trivial que você transforma de uma inequação, neste caso vou falar inequação porque estou aqui a resolver esta inequação logarítmica, numa inequação do produto, certo? Então aqui eu vou resolver esta inequação do produto. Esta é a ideia do método de racionalização. Depois, resolvendo esta inequação do produto, eu teria a solução 1. Vou resolver em função da condição de existência. Portanto, vou tirar a condição de existência deste logaritmo dado. Portanto, a condição de existência é, na realidade, a definição de logaritmo. Quando é que um logaritmo existe? Quando o logaritmando for maior que 0, a base do logaritmo for maior que 0 e diferente de 1. Então, essa é a condição de existência. Então, com este método, não só vou transformar numa inequação do produto, como também vou achar a interseção desta solução com a condição de existência. Portanto, a solução, na realidade, deste logaritmo acha-se intersetando essas duas soluções. Inicialmente, transformo esta inequação logarítmica
numa inequação racional, por isso é que o nome diz racionalização, né? É transformar numa inequação ou numa equação racional. Depois vou achar a solução 1. Acho a solução, nesse contexto, relacionada à condição de existência. Vou intersetar, vou achar a solução 2. E a interseção dessas duas soluções é a solução geral. A solução final, nesse contexto, é a resposta deste meu logaritmo. Então, este é o método de racionalização. Um método muito simples e um método muito poderoso. Então, peguem muito bem este método, pois vai vos ajudar a resolver qualquer tipo de exercício, portanto, de logaritmo, seja equação ou inequação. Eu vou deixar na descrição deste vídeo a resolução de uma equação modular, não é? Uma equação modular que eu apliquei também o método de racionalização. Então, o método de racionalização não é usado simplesmente para logaritmo, senão também para equações modulares, irracionais, não é? Exponenciais, etc, etc. Então, eu vou noutros vídeos explicar como é que vocês podem resolver equações e inequações exponenciais utilizando o método de racionalização. Então, vamos partir desse pressuposto, da ideia do método de racionalização, para resolvermos esta inequação. Então, aplicando o método de racionalização, teríamos o seguinte. Simplesmente vamos seguir a fórmula, tá? Isto é uma fórmula. Então, vocês simplesmente sigam a fórmula. Então, teria que a base temos x mais 1. Então, x mais 1, vamos subtrair 1, não é? Menos 1. Tudo isso que multiplica por quem? A função f de x, que é o logaritmando, nesse contexto x ao quadrado mais 3x menos 4, que divide por 2x menos 4, menos a base, não é? X mais 1, expoente, o valor que se encontra à direita, depois da desigualdade. Qual é o valor que nós temos depois da desigualdade? Temos 1. Então, x mais 1 expoente 1 é igual a x mais 1. Então, por isso que eu tenho aqui menos x mais 1 menor ou igual a 0, tá? Depois disto, devemos repetir o sentido da nossa inequação, que é menor ou igual a 0, tá? Depois, condição de existência. A condição de existência aqui já é trivial, tá? Condição de existência, o logaritmado tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1. Eureka! Pegaram a ideia? Boa. Então, isto implica que, vamos lá simplificar, né? Reduzir isto, portanto, menos 1 mais 1, isso é 0, então posso simplificar. Então, isto implica que x que multiplica, porque aqui vou achar denominador comum, que tem um subentendido, então é só trocar, né? 2x menos 4 multiplica toda essa expressão. Então, obtenho que x ao quadrado mais 3x menos 4. 2x menos x vai dar menos 2x ao quadrado. 2x vezes menos 1 vai dar menos 2x. Menos 4 vezes menos x vai dar mais 4x. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Que divide por quem? Por 2x menos 4. Como eu tenho aqui o membro à direita 0, então evidencio aqui o 2. Tá? Teria 2 que multiplica por x menos 2. E esses 2 estaria aqui a dividir, né? E ao mesmo tempo a multiplicar por x menos 2. Posso mandar no membro direito a dividir por 0. Então daria 0. Daí que eu obtenho simplesmente x menos 2, tá? Menor ou igual a 0. Para a segunda inequação, que é a condição de existência, aqui eu vou transformar este polinômio de segundo grau em produto de dois fatores. Procuro dois números que multiplicando dará menos 4 e somando dará 3. Quais são esses números? Menos 1 e 4. Se eu multiplicar menos 1 por 4 daria menos 4 e somar daria 3. Aplico a mesma ideia aqui, tá? Evidencio 2 e depois mando no outro membro a dividir por 0, tá? Então obtenho x menos 1, tudo isso que multiplica por x mais 4, que divide por x menos 2, maior que 0. Aqui posso isolar, este 1 está aqui a somar, passa no membro direito a subtrair, então x será maior que menos 1. E aqui este 1 e este 1 posso simplificar, x diferente de 0. Ok, até aqui estamos juntos. Boa. Então, aqui eu tenho menos 4 mais 4, posso simplificar. Depois aqui é só reduzir, não é? X ao quadrado menos 2x ao quadrado, isso é igual a menos x ao quadrado.
3x menos 2x é igual a x, x mais 4x é igual a 5x. Então aqui eu vou repetir essa expressão e aqui vou simplesmente reduzir. Então obtenho que x que multiplica menos x ao quadrado mais 5x que divide por x menos 2 menor ou igual a 0. E aqui repito essa expressão. Depois o que eu vou fazer aqui? Vou nesse contexto multiplicar por menos 1. Eu tenho aqui sinal negativo, né? Quero retirar este sinal negativo daqui, então multiplico toda essa expressão por menos 1. E ao multiplicar toda essa expressão por menos 1, automaticamente já sabemos, né, que deve-se inverter o sentido da nossa inequação. Menor ou igual vai passar para maior ou igual. Então isto implica que aqui, de igual modo, vou evidenciar x. Não só vou multiplicar por menos 1, mas vou evidenciar já x. X vezes x vai dar x ao quadrado, que multiplica por x menos 5, que divide por x menos 2, maior ou igual a 0. Tá? Aqui eu inicialmente evidencio. Você pode multiplicar ou então inicialmente evidenciar x. Terias nesse contexto x, né? Que multiplica por, nesse contexto x, menos 5. Tá? É o que eu obtive aqui. A segunda expressão mantém e caio então numa expressão bem interessante. Tenho aqui um sistema de duas inequações. Né? Um sistema nesse contexto. Aqui eu tenho uma inequação e aqui eu tenho tanto duas inequações, não é? E um valor que eu tenho que retirar. Nesse contexto, tenho aqui um sistema de inequações. Mas como é que representei em duas, tanto primeira inequação e esse conjunto de inequações, vou considerar como segunda inequação. Então, vou primeiramente achar a solução desta inequação, depois vou achar a solução desta inequação e achar então a interseção dessas duas soluções. Então, isso é o que eu vou fazer no próximo passo. Vocês têm aqui uma inequação do produto, não é? E ao mesmo tempo do quociente. Do produto no numerador e do quociente no geral, se vocês tiverem que multiplicar. Aqui vocês têm no numerador do produto e no geral do quociente. Vocês podem utilizar o método de tabelas. Utilizem a tabela e também encontrariam o mesmo resultado. Portanto, tentem utilizar o método da tabela e vocês encontrarão o mesmo resultado. Mas eu aqui vou utilizar um método brutal, o método de intervalos. Tá? Vou utilizar o método de intervalos. O que vai consistir este método? Portanto, vocês podem ignorar essas desigualdades, igualam isso a zero. Cada uma dessas expressões igualam a zero para encontrarem os valores. Aqui vocês encontrariam 0, 5, 2, aqui 1, menos 4, 2. Aqui já tem os seus valores. Então, depois de encontrarem esses valores, vocês vão representar na reta real e devem voltar nessas inequações. Tá? Devem voltar nas inequações, escolherem valores de intervalos. Vamos lá supor que vocês encontraram 0, 5 e 2. Né? Vão representar numa reta real 0, 2, 5. E vão avaliar em cada um desses intervalos. Vão escolher valores desses intervalos e vão substituir nesta inequação. Depois vão avaliar o sinal. Tanto onde for positivo, vocês vão olhar aqui o sentido da nossa inequação. Uma vez que o sentido é maior ou igual, então vão escolher a parte positiva. Se for menor ou igual, vão escolher a parte negativa. Etc, etc. Então, esta é a abordagem do método de intervalos. Então, vamos lá. Então, tenho aqui os valores, não é? Por que eu digo que x é diferente de zero? Se aqui eu tenho x ao quadrado, eu tinha que dizer x ao quadrado é maior ou igual a zero. Por que eu digo x diferente? Porque eu já sei que diferente são todos os valores, exceto o zero. Quer dizer que o sinal não vai mudar. Se aqui a desigualdade é maior ou igual, quer dizer que o sinal vai ser sempre positivo, positivo, positivo. Então, à esquerda de zero, teríamos o sinal positivo e à direita de zero também teríamos o sinal positivo. É o mesmo que se vocês representassem aqui x ao quadrado maior ou igual a zero. Vocês teriam aqui, aqui admite dois sinais, porque isto é quadrado. Portanto, menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Então, x ao quadrado admite dois sinais. Daí que ele sairia sempre positivo. Por isso é que este é um truque. Sempre que vocês tiverem aqui x ao quadrado, vocês podem já de antemão dizer que é diferente de zero. Tá? Porque já sabem que terão simplesmente um único sinal. Tanto à esquerda como à direita deste valor. Depois, x é maior ou igual a 5. O denominador não pode ser 0. Por isso é que tem que ser maior que 2. Né? X maior que 2.
Aqui, x maior que 1, x maior que menos 4, x maior que 2, x maior que menos 1 e x diferente de 0. Aqui eu representei A e B, porque eu primeiramente vou achar a solução de A. Tá? Vou primeiramente representar isso numa reta real, achar a solução 1, depois vou representar isso numa reta real, achar a solução 2. Mas aqui eu não vou representar do jeito como está. Claro que não, né? Primeiramente vou resolver esta inequação do quociente. A solução vou intersetar com essas duas soluções. Tá? Esta sim é que será a solução 2. E se vocês representarem de uma só vez, vocês poderão ter algum problema. Por isso é que eu vou fazer detalhadamente, passo a passo, para vocês compreenderem. Vamos lá, vamos começar por achar a solução 1. Representa uma reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Este é o método de intervalos. Portanto, estou aqui a explicar de forma tranquila, de modo a compreenderem. Represento esses valores, os valores encontrados. Temos 0, 2 e 5. Já sei que 0 é aberto, 2 é aberto e 5 é fechado, certo? 5 é maior ou igual a fechado. Maior é aberto, diferente é aberto. Escolho valores desses intervalos. Aqui escolho menos 1, aqui escolho 1, 3 e aqui escolho 6. Depois, pega nesses valores escolhidos, nesses valores, tá? Escolhidos, substitui na inequação inicial. Menos 1, se eu substituir menos 1 aqui, vai dar negativo, negativo, negativo dividido por negativo vai dar positivo. E aqui eu já sei que vai ser positivo, tá? Então aqui teria positivo. Se eu substituir 1, aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo, negativo, vai dar positivo e positivo. É isso que eu fiz referência. Aqui no 0, você não terá uma mudança de sinal. Se não tivéssemos essa condição aqui, se não tivéssemos essa condição ou essa segunda inequação, nós teríamos que 0 seria solução, seria representada a parte, tá? Seria particularmente representada como solução, tá? Porque ela aqui não muda o sinal. Depois, 3, substitui o 3 aqui, negativo, positivo, tanto negativo. Substitui o 6, positivo. Agora, depois de teres os sinais, olhas para o sentido da nossa inequação, é maior ou igual. Maior ou igual, você tem que escolher a parte positiva. Então, vou escolher esta parte positiva, excluindo o 0. Tá? A parte positiva. E digo que x1 pertence ao intervalo de menos infinito a 0, porque eu estou a escolher o 0. União de 0 até 2. União de 5 a mais infinito. 5 faz parte. Menos infinito e mais infinito, o intervalo é sempre aberto, tá? Então, estou a representar aqui essa parênteses curvos, não é? Para indicar intervalos abertos, tá? Então, encontrei a solução 1. Para a solução 2, é aquilo que eu fiz referência. Vou inicialmente resolver esta inequação do quociente, depois vou intersetar com essas duas expressões. Portanto, numa reta real de menos infinito a mais infinito, representar os valores obtidos. Tenho aqui menos 4, tenho 1 e o 2. Mais uma vez, escolho o valor desses intervalos. Aqui eu vou escolher o menos 5, aqui posso escolher o menos 2, aqui 1,5 e aqui eu vou escolher o 3. Substituo nessa minha inequação. Menos 5 vai dar negativo, vai dar negativo, vai dar negativo. Então, teria... portanto, antes de substituir, né? Claro que é necessário dizer se esses valores pertencem ou não. Então, não pertencem, portanto, é intervalo aberto, né? Então, representa esse círculo para indicar que eles não fazem parte. Depois, já sei que é negativo, menos 5, menos 2. Negativo, menos 2, negativo, positivo e positivo. 1,5 é negativo e negativo. 3 será positivo. É só vocês substituírem esses valores e somarem. Estou aqui a substituir o valor e somarem e verem se esse valor resultante for positivo ou negativo. Se for positivo, substituir aqui positivo. Se for negativo, substituir negativo. Se eu substituir o 3, né, seria positivo. O sentido da nossa inequação diz que é maior. Tá? Maior e maior é igual. Temos que escolher sempre a parte positiva. Então, escolho a parte positiva e a parte positiva. Mas eu não posso dizer que
Esta é a solução 2. Não, é isso que eu fiz referência. Primeiro resolvi simplesmente esta na equação do quociente e agora vou interceptar essa solução com essas duas aqui. Vou retirar o zero e representar aqui esta expressão. X é maior que menos 1. Então vamos lá. Começo por representar o menos 1 e o 0, que também são abertos. E depois represento x é maior que menos 1, significa que ele sai deste valor até mais infinito. Sai deste valor até mais infinito. E x é diferente de 0, significa que ele sai de 0 a mais infinito e também de menos infinito a 0. Então são todos os valores exceto o 0. Tá? E agora vocês devem olhar para a nossa reta. Onde é que temos três cores? Onde é que essas três cores se encontram? Onde é que esses traços, não é, se interceptam? Que traços? Né? Estou aqui a representar cores. Portanto, onde é que nós temos três cores? Em que intervalos nós temos três cores simultâneas? Neste intervalo, de menos infinito a menos 4, nós temos quantas cores? Uma única cor. De menos 4 a menos 1, temos quantas cores? Temos duas cores. De menos 1 a 0, aqui já temos três cores. Temos laranja, azul e amarela. De 0 a 1 temos quantas cores? Também temos três cores. De 1 a 2 temos duas cores. E de 2 a mais infinito também temos três cores. Então vamos escolher os intervalos em que nós temos três cores. Pois cada uma dessas cores representa cada uma dessas desigualdades. Então nós temos que encontrar a interseção dessas três expressões, tá? Então esta vai representar uma certa expressão, essa outra expressão e essa idem. Então vamos escolher o intervalo de menos 1 a 0, união de 0 a 1 e união de 2 a mais infinito. Então esta é a solução 2. x2 pertence ao intervalo de menos 1 a 0, união de 0 a 1, união de 2 a mais infinito. Encontrei duas soluções, como eu fiz referência anteriormente. E a solução final, nesse contexto x, é igual à interseção dessas duas soluções. Tá? É igual a x1 que intercepta x2. Tá? Então, x é igual a x1 que intercepta por x2. É isso que eu vou representar no próximo passo. Represento numa reta real que sai de menos infinito a mais infinito. E aqui represento esses valores. Começo por representar esses valores. Menos 1, 0, 1, 2 e 5. Intervalo aberto, 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 aberto e fechado. E em diante aqui já é trivial. É só seguir, não é, o que cada uma dessas soluções diz. Primeira solução, de menos infinito a 0. De menos infinito a 0, união de 0 a 2. Tá? Então, vou só representar numa única cor. Tá? De menos infinito a 0, união de 0 a 2. Depois, de 5 a mais infinito. De 5 a mais infinito. Representei a solução 1. A solução 2 vou representar por uma outra cor. De menos 1 a 0 e de 0 a 1. Tá? Vou representar tudo isso por uma única cor. Atenção que 0, não é, está aberto. União de 2 a mais infinito. Mais uma vez, vamos olhar em que intervalos temos duas interseções, temos que duas cores se encontram. Portanto, em que intervalos, de forma mais simples, em que intervalos nós temos duas cores? Quer dizer que no intervalo em que nós tivemos duas cores, significa que eles se interceptam. De menos 1 a 0, temos duas cores ou não temos? Temos duas cores. De 0 a 1, temos duas cores ou não temos? Temos duas cores. E de 5 a mais infinito também temos duas cores. Então é aqui onde nós temos a solução deste exercício. Então posso dizer que de menos 1 a 0 temos solução. De 0 a 1 temos solução. E de 5 a mais infinito também temos solução. Como solução geral, x pertence ao intervalo de menos 1 a 0, união de 0 a 1, união de 5 a mais infinito, fechado em 5, porque 5 faz parte, tá? Então, resolvemos esse exercício, essa inequação logarítmica, utilizando o método de racionalização e o método de intervalos. Este praticamente foi um vídeo bastante importante. Portanto, este é um método
trivial, um método poderoso. Se vocês pegarem, repetirem ali esta aula, esta resolução, acompanhar a minha resolução, a minha explicação, e vocês vão poder compreender que este é um método chave, um método muito importante para resolver qualquer exercício de logaritmo, tá? Equação logarítmica ou inequação logarítmica. Então, esta foi a resolução deste exercício. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos, partilhe este vídeo com seus amigos. Portanto, desejo tudo de bom, bons exames, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!